Olá pessoal, tudo bem? O que é que vamos ver no vídeo de hoje? Mais uma questão comentada. Vou trazer uma questão que trata sobre o crime impossível. Vamos responder a questão principal e mais alguns outros aspectos importantes sobre este tema. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Douglas Silva, sou professor e juiz de direito. E antes que você esqueça, dá logo o seu like aí no vídeo, inscreva-se no canal e caso queira receber as notificações dos próximos vídeos, clica naquele sininho que você vai ser avisado quando vir o próximo vídeo. E ajuda a manter este projeto que é totalmente gratuito. Certo? Agora, pessoal, onde é que estão essas questões comentadas? Todas elas estão no meu blog, onde eu reuni todos os vídeos importantes, questões, comentários, tem bastante coisa para vocês verem. Vocês vão acessar dejus.com.br. Em seguida aqui vamos clicar nessa questão aqui, que é a última. Clica na imagem. E pronto, estamos aqui diante da questão comentada, inclusive comentada por escrito. Qual a questão de hoje? Sobre a natureza jurídica, gente. A natureza jurídica do crime impossível é de causa de isenção de pena? E aí, pessoal, está certa ou errada essa afirmação? É causa de isenção de pena a natureza jurídica? É causa de exclusão de tipicidade ou tem outra natureza jurídica? É o que a gente vai ver aqui ao final. Mas antes da gente responder propriamente a questão, vamos ver outros aspectos importantes, outros pontos que são relevantes que você precisa saber para ajudar você a memorizar e aprender esse assunto aqui. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é, afinal, o que é crime impossível. O que seria crime impossível? Vejam, as palavras-chave principais são essas aqui. Crime impossível ocorre quando? Por ineficácia total do meio empregado, ineficácia total, ou impropriedade absoluta do objeto, a consumação do crime se torna impossível de acontecer. Você deve estar se perguntando aí, mas o que danado é ineficácia total do meio empregado? Gente, eu sempre aprendi estudando para concurso, tentando compreender o assunto. Se a gente compreender, a gente não esquece mais. E a gente sabe, a memória é falha, ela esquece o tempo todo das informações. A gente aprende hoje, esquece amanhã. Se você compreender, você acaba não esquecendo mais aquele assunto. Então, vamos tentar compreender. Não basta você tentar só memorizar essa palavra e dizer quando ocorre isso, ineficácia total do meio empregado ou ineficácia ou impropriedade absoluta do objeto, o crime se torna impossível. Crime impossível é isso aí. Não. Você tem que ver o seguinte aqui. O que é ineficácia total do meio? O meio que você vai utilizar para praticar o crime é totalmente ineficaz, ou seja, não é capaz de causar a lesão que você pretende. Exemplo, você quer atirar em uma pessoa com ânimos necandi, ou seja, com ânimos de matar, e você atira com um revólver desmuniciado. É claro que um revólver desmuniciado, você não vai matar uma pessoa a tiros, né? A não ser que você fosse lá brigar com a pessoa e bater o revólver, mas não é essa a intenção da pergunta. Seria uma pessoa com um revólver desmuniciado que atira com a intenção de matar, sem saber que minutos antes um amigo, a esposa, suspeitando que ele iria praticar um crime, teria retirado as munições. Ele pensando que a arma está carregada, ele vai lá e efetua vários disparos, mas não sai tiro algum, nem que ele quisesse porque não havia nenhuma munição. Então, o meio é totalmente ineficaz. É só lembrar isso. O meio que eu quero utilizar não é capaz de causar aquela lesão que eu pretendo. E impropriedade absoluta do objeto. O objeto é o objeto do crime. O objeto, por exemplo, o objeto material. Exemplo, no caso do crime de homicídio. Homicídio é matar alguém. Se por acaso eu chego num determinado quarto onde está um desafeto meu que eu queria o matar, pego essa arma de fogo, totalmente carregada, efetuo vários disparos de arma de fogo na pessoa. Quando vem a perícia depois e verifica, a pessoa já tinha falecido horas antes. Ou seja, eu tentei matar alguém, eu tentei cometer um crime de homicídio, matar alguém.
Só que o objeto é alguém, alguém precisa ser uma pessoa, e pessoa tem que estar viva. Se é um cadáver, não é pessoa. Então, o objeto é absolutamente impróprio para que eu consiga cometer um crime. Não tem, é impossível você cometer um crime contra um cadáver, né? Se está morto, não tem como eu matar a pessoa, né? Porque até porque não é pessoa, né? Teria outro crime, vilipendiar cadáver e tal, mas aí o dolo seria outro, né? O dolo seria outro. A gente está falando no dolo da pessoa inicial. O dolo era de matar. Se ele não conseguiu matar, porque a pessoa já estava morta, ele cometeu um crime impossível. Certo, mas e aí? O que é que vai acontecer com essa pessoa? Vamos ver agora nas teorias, né? Isso aqui é muito importante a gente memorizar também essas teorias aqui, principalmente para concursos mais difíceis, magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública. São perguntas, né? Perguntas que caem o tempo todo, sempre assuntos mais complexos, teorias, etc. Mas, antes de tudo, deixa eu só mostrar aqui, que eu já ia esquecendo, o artigo 17. Essa questão do crime possível está prevista expressamente no artigo 17 do Código Penal, que diz o seguinte: não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, que a gente já falou, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Lembrem-se, o código é claro ao falar absoluta e absoluta. A banca sempre vai lhe confundir tentando colocar alguma coisa relativa. Só ineficácia absoluta e absoluta impropriedade, certo? Agora vamos ver agora as teorias, né? Vejam, há 3 teorias principais para explicar os efeitos do crime possível, né? Quais efeitos? O que é que vai acontecer decorrente daquela conduta da pessoa? Teoria sintomática, subjetiva e a objetiva, sendo que a objetiva vai se dividir em 2, a objetiva pura e a temperada. Vamos ver agora cada uma delas. Ó, pessoal, teoria sintomática. O que é que diz essa teoria? Essa teoria diz o seguinte: ó, o agente que praticou um ato, ainda que impossível de consumar-se, porque o objeto é impróprio, né, ou porque o meio é totalmente ineficaz, ele demonstrou um certo grau de periculosidade. Então, essa pessoa tem que ser punida. Então, ele deveria receber uma medida de segurança, né? Essa teoria é aceita no direito nacional pátrio? Não, essa teoria não é aceita. Mas a pergunta que eu sempre fiz também quando eu era aluno iniciante: e por que eu tenho que decorar isso aqui? Aplica no Brasil? Não. E por que de nada eu tenho que aprender? Para quê? Serve para quê isso aqui? Serve para o cara perguntar na prova, para você errar, só isso. Então, na prática, a gente vai ter que aprender, certo? Elas são importantes por conta disso. E a teoria subjetiva, o que ela é? Vejam, subjetiva, já está dizendo, vem sempre de sujeito, a pessoa. Subjetiva está analisando a intenção do agente nesse caso aqui. Ó, o agente que demonstra faz uma conduta subjetivamente perfeita. Por que subjetivamente perfeita? Porque ele, com ânimos de matar, pegou um revólver e desferiu vários tiros. Então, subjetivamente, ele quis praticar um ato de homicídio e praticou todos os atos executórios. Mas, objetivamente, não praticou o crime porque, no tipo penal, seria matar alguém e quando ele, em tese, matou, não matou nada. Ele atirou num cadáver, então não matou ninguém, né? Então, essa teoria diz, ora, o agente, ele demonstrou ser perigoso, ele demonstrou ter a intenção de matar uma pessoa. Se ela estivesse viva, a pessoa iria morrer, ou no mínimo ficar ferida. Então essa pessoa tem que ser punida. Punida pela consumação? Claro que não. Até porque se a pessoa estivesse viva, ele nem mesmo iria saber se iria matar a pessoa ou não. Então, no mínimo, ele deveria ser punido por tentativa, né? Então, essa teoria diz aqui, ó, o agente que praticou isso, ele vai ser punido por tentativa. Essa teoria é aceita no direito pátrio? Também não, gente. Também não foi adotada pelo nosso Código Penal. E qual foi a teoria final adotada? Foi a teoria objetiva. Está aqui, ó. Na teoria objetiva, o que faz o quê? Analisa-se o risco que o bem jurídico realmente sofreu. E o Código Penal diz que esse risco não pode ser risco algum. Então, se a ineficácia, por exemplo, do meio for relativa, significa que o bem jurídico correu algum risco. Se ela for absoluta, o bem jurídico não correu nenhum risco. Então, se o bem jurídico não correr nenhum risco, aqui ó, o risco dele não correr nenhum risco, o agente não responderia por nada.
Se ele correr algum risco, ou seja, se a ineficácia for relativa, então o agente responde normalmente como pelos atos praticados, crime tentado, né? Vamos ver aqui, ó. Então seria aqui, ó, dividida em teoria objetiva pura e teoria objetiva temperada. A pura é justamente isso que ela diz, ó. A pura. Não há tentativa, mesmo que a inidoneidade seja relativa. Aquilo que eu falei. Não há tentativa, não responde por nada. Se a pessoa atira naquela pessoa que ele queria matar, né? Se o agente atira na pessoa que ele queria matar e as munições, por exemplo, falham, porque são velhas, né? Às vezes a bala que a gente chama de pinar, pinou as balas, né? E aí? Como as balas eram velhas, dificilmente aquele disparo sairia, a munição pinou, ele não responderia, ou seja, foi uma ineficácia relativa. Essa teoria diz isso. Foi essa teoria que foi adotada pelo Código Penal? Não. Foi a teoria objetiva, mas não a pura. Foi a objetiva temperada, gente. A objetiva temperada. Sempre que vocês observarem esse nome temperada, sempre, está querendo dizer que ela está abrandando, modificando um pouco aquela teoria. Teoria objetiva temperada. Se fosse subjetiva, poderia ser subjetiva temperada. Sempre que é temperada é porque ele faz um intermediário. Ela não deixa de ser aquilo que está falando, ou seja, não deixa de ser objetiva, mas com algumas ponderações, né? Com alguma amenização, por exemplo. Então aqui, ó, não haverá tentativa apenas na absoluta ineficácia do meio e na impropriedade absoluta do objeto material. Foi esta a teoria adotada, como a gente viu lá no artigo 17 do Código Penal. Está muito claro lá. Absoluta, total. Né? Podemos até colocar o nome aqui, total. E o exemplo é esse mesmo exemplo aqui que eu dei no exemplo anterior. Atirar em alguém e a munição, por ser velha, pinar. Ou seja, a munição não funcionou. Nesse caso aqui, para o Código Penal pátrio, seria crime, né? Porque a ineficácia do meio ali é relativa. Já para a teoria pura seria, a pessoa não responderia por nada, né? É isso aqui que vocês vão ter que memorizar basicamente aqui, principalmente para os concursos difíceis com relação às teorias. A maneira de decorar, às vezes o nome, claro que a gente às vezes não vai lembrar o nome, mas você tem que lembrar apenas assim, ó, há algumas teorias, uma fala sobre a periculosidade, então trata ele como se fosse um doente mental, responde por medida de segurança. Uma subjetiva, porque analisa a simples intenção dele, que ele demonstrou, uma intenção de matar alguém, e a objetiva demonstra o perigo real que o bem correu. Se o bem não correu nenhum perigo, ou seja, não correu nenhum risco de a pessoa morrer porque estava morta, não há crime. É o que o Código Penal adota. Mas se o risco foi relativo, ou seja, não se consumou porque as munições não pinaram, por exemplo, não atirou, mas se ela tivesse pinado, se ela tivesse, teria possibilidade de aquela munição deflagrar e atirar e a munição pegar na pessoa? Teria. Uma pessoa viva, claro, estou falando, pessoa, né, não um cadáver. Teria. Então, nesse caso, não responderia. Foi essa a teoria adotada pelo Código Penal. Agora vamos ver as espécies de crime impossível. As espécies eu já acabei de explicar lá em cima. Ele pode ocorrer por ineficácia total do meio ou por impropriedade absoluta do objeto, com os exemplos que eu já acabei de explicar, né? Exemplo, desferir facadas em um defunto, ou seja, não tem como cometer um homicídio, ou tentar matar alguém, por exemplo, aqui o exemplo diferente eu dei, com um revólver de brinquedo. Pegou um revólver pensando que era de verdade, atirou, era de ferro, era tudo, mas era de brinquedo, não teria como atirar. Então, são esses duas espécies de crime impossível. Agora vamos à pergunta principal, que é a natureza jurídica, né? A natureza jurídica é a pergunta principal da nossa questão de hoje. Qual a natureza jurídica do crime impossível? Veja, deixa eu subir aqui um pouquinho aqui para cima, só para vocês entenderem por que confunde, ó. Porque às vezes se discute. Ó, diz aqui, não se pune a tentativa. Então, a redação um pouco confusa acaba fazendo você pensar que o crime o agente é isento de pena, ou seja, não vai ser punida a tentativa naqueles casos, nos dois casos que eu disse aqui, nas duas espécies. Então,
algumas pessoas, algumas vozes acabavam dizendo que seria causa de isenção de pena, quando na verdade, natureza jurídica do crime possível, por não haver enquadramento legal em tipo penal, é conduta atípica, portanto, causa de exclusão da tipicidade. Quando ocorre o crime possível, há uma causa de exclusão da tipicidade. Por exemplo, nesse caso que eu dei do tentar matar alguém que já está morto, há um elemento do tipo que não está presente. Matar alguém. Não se tentou matar alguém, se atirou em um cadáver. Logo, não há fato típico, não há tipicidade. Esta é a natureza jurídica do crime impossível. Certo? Então aqui, ó, voltando à nossa pergunta, a natureza jurídica do crime impossível é de causa de isenção de pena? Afirmação errada, né, gente? Como eu já acabei de explicar. Afirmação errada. Ou seja, causa de exclusão de tipicidade. Essa é a causa do erro. Isso aqui que já está aqui, eu já expliquei. E aqui, por exemplo, eu trouxe uma outra questão que já foi cobrada em prova. Por exemplo, no concurso para titular de serviços de notas e de registro do TJBA, foi considerada incorreta a seguinte assertiva: o crime impossível é causa de isenção de pena, o que afasta a culpabilidade do agente dada a ineficácia total do meio empregado ou a impropriedade absoluta do objeto. Afirmação falsa. A gente já viu que não é causa de isenção de pena. Né? Aqui não é causa de isenção de pena. Não. Causa de exclusão da tipicidade. Certo, pessoal? Por hoje é só. Segue aqui minhas redes sociais. Basta seguir, basta acompanhar o canal no YouTube, Instagram, Facebook. A gente está sempre postando coisas interessantes para concurso público. Tem aqui esse e-book que eu elaborei, contando alguns dos principais erros e mostrando algumas técnicas de estudo. Depois eu vou fazer um outro e-book com mais dicas, mais detalhes, né? Eu fiz esse aqui mais curto com os 5 principais erros e mostrando o que fazer para superar aqueles erros e quais técnicas eu descobri através dele. Segue também, também está tudo no site, no Facebook, no YouTube também tem os vídeos, você pode assistir os vários vídeos aqui mostrando os vários erros, as várias dicas. Lembrando mais uma vez, para manter esse projeto que é totalmente gratuito, deixa seu like, inscreva-se no canal, aperta naquele sininho para ser notificado dos próximos vídeos, para você não perder dicas importantes de estudo, certo? Deixo aqui meu forte abraço e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até mais!